Misericórdia de Deus. Aconteceu o Enem 2018 e eu vim aqui pra corrigir todas as questões com vocês. Porque eu fiz a live, direto, saí do Enem, fiz a live correndo pra gente corrigir algumas questões. Eu corrigi umas 5 questões mais ou menos. Mas assim, gente, vamos junto. O Enem foi afrontosa, gente. Foi a bicha, foi afrontosa demais. Foi afrontosa demais, foi delicioso esse Enem. Porque assim, morreu ano que vem, gente. O que vai acontecer? Morreu atirando. É isso, assim. Porque de verdade foi amar, foi lindo. Poesia, eu fiquei. Misericórdia, olha aqui pra vocês, ó. Deixa eu falar. Eu fiquei o ano inteiro falando de poesia. Eu fiz série de poesia, eu fiz uma par de coisa de poesia. Eu falei de poesia demais, dei aula de poesia, muita poesia, muita poesia. E falei que ia cair poesia no meu aulão, no maior aulão aí da América Latina. Eu falei, vai cair poesia. Caiu o quê? Poesia. Aliás, como caiu poesia, gente? Foi o Enem que mais caiu poesia. Em todas as questões, praticamente, tinha uma poesia, inclusive nas provas de humanas, tá? Inclusive na prova de geografia tinha poesia, na prova de história tinha poesia. Foi maravilhoso, demais, 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 demais. E eu tenho pra mim que cada vez vai cair mais, é muito importante, né? O que acontece, gente? O Enem, esse ano, eu acho que ele foi muito, muito, muito mais específico. Você tinha que saber mesmo. Em história, por exemplo, em filosofia. Em filosofia você tinha que saber, por exemplo, a filosofia helenística. Se não, balbal, porque assim, não tinha como você acertar se você não soubesse. Por exemplo, quando perguntaram quem que é essa mulher aqui, anjo? A única dica era que ela tava do lado do Luther King, sabe? Mas assim, então foi bem específico. E em literatura também, tá? Eu vou ler as questões pra vocês, porque senão esse vídeo vai ser gigantesco. Porque são muitas questões, tá? Então vamos começar. Eu tô usando a prova branca, mais o caderno branco, mas depois eu vou deixar lá embaixo a descriçãozinha ó, de qual que é a questão nos outros cadernos, pra vocês estarem comigo. Então, olha só. Começa com um texto maravilhoso que eu amei, chamado Vertigens, que fala sobre uma mulher. Eu não vou ler tudo, que senão a gente vai ficar o dia todo. Mas fala sobre uma mulher que ela tá num ambiente que tem uma árvore, que a única companhia dela é uma sombra, e assim vai. Essa questão, inclusive, eu corrigi na live, tá? Assistam a live também. Mas olha só, o comando diz o seguinte, lembra que eu falo pra vocês sempre, ler o comando antes de ler o texto, porque é tanto texto que você acaba treinando o seu olhar para procurar o que você quer procurar, sabe? Então fala assim, olha, na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se. O que ele está pedindo? Então ele está falando, ó, tá apresentando a paisagem e a personagem. O narrador ele está fazendo uma correlação de sentido. Que sentido é esse? Que correlação é essa? Né? Então nesse processo, a condição humana configura-se no quê? E aí ele fala, amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Gente, isso já estava muito específico. Por quê? Porque a partir do momento que você vê que ele está pedindo qual que é a correlação da paisagem e do personagem, e da personagem, né? E nesse processo de condição humana, você vai pegar o quê? Vai ler esse texto procurando onde eles estão correlacionados. Então já começa assim o texto, ó. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente, ó, repetindo, somente uma árvore grande, esgalhada, olha que profundo, esgalhada, só tem galho, pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos na sombra. O único ser nas cercanias é uma mulher, magra, ossuda. Seu rosto está lanhado ao vento. Não se vê o cabelo coberto por um pano desidratado. Até o pano está desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é uma aridez sufocante. Parece até vidas secas, né, gente? Eu até citei isso na live. Ela está de pé. Ao seu lado está uma pedra. Uma pedra, só uma pedra. Então, assim, só tem uma árvore. A mulher é seca, o clima é seco, porque o sol explode. Ela tá de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória, desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos, vive. Então, essa A já tá certa, ela tá amalgamada pelo processo comum de desertificação da solidão. Ela tá solitária, só tem uma árvore. Então, essa já tá certa, mas vamos ler os outros. B, fortalecida pela adversidade extensiva
compassiva à terra e aos seres vivos. Ela tá tudo menos fortalecida, né? Por mais que ela esteja vivendo, é tudo seco, é tudo árido. Só tem uma árvore, só tem uma mulher, ela tem pouco cabelo, até o pano dela é desidratado. Então não, ela não tá fortalecida. Redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. Que exuberância, maluco? Ela tá redimensionada como? Imersa num drama existencial de identidade de origem. Ela não tá, né? Ela tá cheia de memória, ela vive, o texto fala. Então essa também tá errada. E imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. Olha, né, a gente sempre fica em dúvida nas questões de humanas, a gente sempre fica em dúvida em duas, né? Essa seria talvez a que a galera tivesse mais dúvida, entre a e a E, porque ela realmente tem uma opressão no ambiente, realmente tem uma escassez no ambiente, mas ela não tá imobilizada, a personagem, porque ela vive. Então a nossa alternativa certa é a, né, dessa questão aí, que é a questão 6. Então vamos lá, questão 7. Aliás, eu comecei na questão já de linguagens, porque se você escolheu inglês ou espanhol, né, eu não sou professora de inglês ou espanhol, mas vocês viram que caiu George Orwell, né, no inglês, então assim, fiquei, ó, felizaça. Inclusive, o tema da redação poderia ser citado, esse trecho, né, não, vocês não podem copiar o texto integralmente, mas vocês poderiam ter citado essa coisa do George Orwell ali de 1984, né, dele falando sobre esse governo totalitário, e vocês podiam até brincar com essa história de que, olha, como a manipulação é feita, né? Através da manipulação das memórias das pessoas. Dava para fazer um link legal aí. Quem fez isso arrasou. Eu citei ficção científica na minha redação, tá, gente? Citei ficção científica, citei várias coisinhas aí, citei o Philip K. Dick, comecei aí falando do robozinho. Na minha live eu falo muito mais da minha redação, tá? Vamos lá, então a questão 7. Tem, falando, aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros, o quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. É um texto, né, no estado de São Paulo, que ele publicou no Estadão em 2006, fazendo uma analogia aí com a coisa do celular, né, porque quem abandona ele é o celular. E aí o comando diz assim: neste fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato, então, de mais uma desilusão amorosa. Então, olha só, né? O autor realmente está usando a primeira pessoa do singular, mas o que o comando está pedindo? Ele está perguntando assim, nesse fragmento, o que o autor utilizou para chamar a atenção? O que chamou a atenção foi a primeira pessoa do singular? Foi ele ser subjetivo nisso? Não foi isso, né? Não foi isso que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi o fato de que ele tá brincando, ele tá usando uma ironia aqui, ele tá usando uma figura de linguagem, né? Pra brincar que, assim, a gente tá o tempo todo no texto achando que ele tá falando de algum cara que abandonou ele, mas no final ele tá falando do celular. Então, essa a brincadeira do texto. Então, não é a primeira pessoa, não é a subjetividade. Então, essa alternativa já tá errada. B. Ironia para tratar da relação com celulares na era de produtos altamente descartáveis. Ele usa a ironia uma boa parte do tempo no texto, mas esse não é o ponto crucial na obra, né? E, aliás, ele não fala, uma ironia na relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Não é isso que ele está falando, né? E não é isso que chama atenção. O que chama atenção é justamente essa brincadeira que ele faz, que a gente fica achando que é uma pessoa, que ele está falando de um casamento, que ele está falando de um relacionamento, de um namoro e tal. Então a B tá errada. C. Frases feitas, é ótimo. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. É isso que ele faz, né? Ele nos ambienta o tempo todo. Ele vai contar pra gente que é um celular logo, quase no final, né? Porque ele fica assim, ó, ninguém entendia, eu fiz o que eu precisava ser feito, eu bloqueei até a linha. E aí você consegue. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. E aí você começa a entender. Então olha como ele brinca com isso, né? Então ele usa frases feitas de apresentação de situações amorosas, estereotipadas, para construir a ambientação do texto. Ele começa falando, aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou. Como todos os outros, o quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não, ele desapareceu de repente sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. Então, fiz o que precisava ser feito, bloqueei a linha. Olha a brincadeira que ele faz no primeiro parágrafo. Então, a C já está correta, mas vamos ler as outras em todo caso. D.
quebra de expectativa com a estratégia argumentativa para ocultar informações, a gente podia ficar em dúvida nessa, né? Porque houve uma quebra de expectativa de fato. Porém, gente, não é uma coisa de ocultar informações, né? Ele não quis ocultar a informação, ele quis brincar com o leitor. Ele quis brincar com essa estereotipação toda. Então a D tá errada por conta disso, mas vocês poderiam ter em dúvida nisso. E verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Não, né? Poxa, se fosse assim, todo o texto ia ser no passado, ia ter essa jogada. Então, não. Então, questão 7 do caderno branco, a alternativa certa é a C. Próximo. Enquanto isso, nos bastidores do universo, um texto do Globo de 2015 também. O comando diz assim: entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de. Isso é gramática, né? Não é literatura. Eu vou fazer isso com vocês, por mais que eu não seja professora necessariamente de gramática, porque a gente tem uma especialidade, né, gente? A minha especialidade é literatura. A Pamba vai poder ajudar muito mais nisso do que eu. Mas vamos usar isso, né? Vamos ler esse textinho aqui, que fala, né, que eu acho que é da Marta Medeiros. Enquanto isso, nos bastidores do universo, você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão, um amor que fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Aliás, é maravilhoso, eu amo quando ela fala: o universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada, você é que escuta vozes. Essa frase é maravilhosa, né? Isso é bem a cara de Marta Medeiros, assim, eu acho bem, bem legal. Tem resenha de Marta Medeiros aqui no canal, porque uma das obras dela é obrigatória em alguma universidade aí do Brasil, e a gente fez a maioria das resenhas. Então, vocês podem ver que como a Marta Medeiros usa muito estratégia argumentativa. Se vocês viram esse vídeo, vocês também iam conseguir se dar bem aqui, mesmo sendo uma questão gramatical. Mas vamos lá, né? Fala, entre as estratégias argumentativas, ela usa várias estratégias argumentativas. O que ela faz, né, para sustentar essa tese que ela está apresentando? Que tese é essa? Que o universo é uma grande caixinha de surpresa, a gente nunca vai saber, né? E aí fala, estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças da vida. Ela usa estruturas sintáticas bem semelhantes, uma vez que ela fica assim: você planeja, você treina, você faz isso, você nananã. Só que, apesar disso, não é uma estrutura sintática que ela quer trazer nesse texto dela. Não é o ponto crucial nessa obra, não é o ponto crucial nesse trechinho aqui que deram pra gente. Porque o que ela tá fazendo é essa brincadeira com as palavras, esse jogo, né? Essa oposição com tudo que ela tá fazendo. Então a A já estaria errada. B, marcas de interlocução, ela não tá usando marcas de interlocução, né? Falando como fala no meio das frases, então a B também não, porque ela nem usa isso. C, formas verbais no presente para exprimir reais possibilidades de concretização das ações. Né? Ela usar o presente é o que ela usa como essa brincadeira, como estratégia argumentativa. Se fosse assim, todo o texto no presente a gente ia sofrer, né? Então não, tá errado. D, construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Sim, né? A Marta Medeiros, ela faz muito isso. Ela tem sempre esse jogo de ideias. É quase a dualidade do barroco, né? Esse jogo assim: olha, você acha isso, mas na verdade não. O universo, você acha que o universo te falou que você vai encontrar o grande amor da sua vida, mas o universo, na verdade, nunca te falou nada, anjo. Você que escuta vozes, né? Então, assim, você acha que você treina a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada, sabe? Ela brinca muito com isso o tempo todo no texto. Então a D já tá certa, mas a E fala sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. Vocês poderiam até ficar em dúvida nessa também, né? Porque ela realmente descreve muita coisa, mas esse não é o jogo dela. É uma questão muito de interpretação também, né? Desde que você saiba gramaticalmente o que tá querendo dizer aqui, mas de qualquer maneira, conhecendo a Marta Medeiros e entendendo que, o título fala: enquanto isso, nos
bastidores do universo. Então, enquanto você tá ali vivendo a tua vidinha, olha o que tá acontecendo aqui. O próprio título já entregou o que ela usa, né? Qual que foi a estratégia argumentativa que ela usou ali pra brincar com a gente. Então, a alternativa correta é a D. Então, vamos lá. A C, que foi afrontosa demais, gente. Então, Amapô, e aí, Amapô, não faça louco e pague meu acuê, deixe de ecuê, que senão eu puxo teu picumã, viu? Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Então, né, fala, da perspectiva de usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por outra questão aí de interpretação de texto, né? Então, o que tá perguntando o comando? Partindo do pressuposto que não é todo mundo que conhece, né? O que transforma o Pajubá num dialeto? O que transforma isso numa língua oficial, numa linguagem oficial? E justamente esse texto conta sobre Aurélia, que é o livro que foi lançado, o dicionário que foi lançado para brincar com Aurélio, né? Justamente brincando ali com aquela ideia de que transforma, torna oficial. Então, a nossa alternativa certa já ia estar aqui, né? Que é a C, de ser consolidado por objetos formais de registro. Beleza. Aí, Guimarães, olha só, hein? A gente tem aqui um texto de infância, é bem pesado, né? Falando sobre, né? Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferida-me à toa, sem querer. Não guardei ódio da minha mãe, o culpado era o nó. Que pesado, né, gente? Aí o comando diz assim: num texto narrativo, a sequência dos fatos contribuiu para a progressão temática. No fragmento, esse processo indica. Então, olha só, nesse texto narrativo, o que o comando está dizendo? Essa sequência de fatos contribuiu para que o tema progredisse, né? Porque é uma narrativa. Então, era óbvio que isso ia acontecer. Mas nesse fragmento, o processo, ele aparece quando? Né? Como que isso fica claro, esse aumento na narrativa, esse caminho da narrativa? Quando que fica claro isso, tá? Então fala, pela alternância de pessoas no discurso que determina um foco narrativo, não tem alternância no discurso, né? Muito pelo contrário, ele tá falando ali justamente... O Graciliano Ramos está falando ali, olha, certa vez a minha mãe me bateu, e aí a minha avó ficou puta, e aí a minha mãe falou pra minha avó, mas o discurso narrativo ainda é dele, né? Então a A tá errada. B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Sim, né? Ele usa, de novo, uma questão mais gramatical do que de literatura, mas ele usa realmente essas formas verbais, o Graciliano, que alternam, né? Então ele fala, certa vez a minha mãe me bateu, e aí depois chegou minha avó, mas aí eles me colocaram num lençol com água, né, com líquido, para tirar os vergões. Aliás, eu não culpo a minha mãe. Então isso já mostra, o livro, gente, chama Infância. Então olha como isso já mostra que tem um tempo verbal diferente. Então está certa essa questão, né, que é a B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. E isso coopera na nossa compreensão da narrativa. Os fatos, eles vão nos ser entregados a partir dessa alternância de verbos. Pegaram? Entenderam? A gente tem agora a questão dos celíacos, que mostra um post no Facebook falando também interpretação de texto. Eu vou passar bem rapidinho por ela, que é assim, o que esses emojis aqui mostram? Mostram justamente de que a gente tem as formas de apresentação dos rótulos dos celíacos, eles variam. Porque se não variassem, a gente não ia ter essas emoções distintas, porque as emoções são não contém glúten, curti, sem glúten e com sabor, amei, sem glúten e barato, haha, tipo, até parece, sem glúten, barato e gostoso, uau, isso é raro, sem glúten, mas pode conter traços, triste. Aí o de raiva, gente, rótulo tá todo errado. Isso já mostra que os rótulos, eles não têm uma forma específica e variam na forma de apresentação de informação relevante para o público. Essa era bem fácil, né? Então, era a E, a alternativa certa. Passando bem rápido, que era só a interpretação. Aí temos a ABL com o Twitter, né? Era uma pegadinha da boa, porque você podia falar assim, poxa, você quer que eu saiba qual foi a publicidade da ABL? Por que eles fizeram essa coisa no Twitter? Eu vou lá saber, eu não trabalho na ABL.
Mas não, a questão, lembrem-se sempre, gente, sempre, o Enem ele quer te formar enquanto cidadão e quer que você faça link. O que eu bato mais na tecla no Valer um Livro é como a literatura pode te ajudar a estudar todas as matérias e te transformar num ser humano mais empático, mais cidadão. Inclusive, isso podia ter te ajudado na redação, né? Ter lido ia te ajudar. Por quê? Porque justamente, aliás, ter lido até para compreender o tema, né? Mas de qualquer maneira, ler outras obras facilitaria você a ter uma compreensão social. Logo, todas as questões de matemática até, sabe? Vão exigir que você faça link com a realidade. Por isso que os exercícios do Enem têm tanto texto, porque querem que você linke, que você entenda e que você, enquanto ser humano, se posicione. Tá? Então, quando ele mostra um texto da BL dizendo que eles utilizaram o Twitter para fazer uma campanha, que era um concurso para mudar o final de uma obra do Machado de Assis, com a mesma quantidade de caracteres que o Machadão fez, que foi em 1778 caracteres, por que eles vão usar o Twitter? Por causa dessa brincadeira de que o Twitter tem poucos caracteres, são 140 caracteres. Então, olha fazendo o link aí, então, de novo, da literatura, de uma coisa, de uma campanha, mas com as redes sociais. Então, assim, você quer usar as redes sociais? Demorou. Mas vamos entender, então, como você pode linkar isso a teu favor. Então, neste caso, a alternativa certa era A, né? Limite pré-determinado na extensão do texto. Porque perguntava, por que usou o Twitter? E é isso, como veículo, né, para esse concurso. 13, tinha ali uma propaganda, né, uma questão ali da denúncia contra a mulher, violência contra a mulher. Aí tinha 3 mulheres imitando, né, aquele macaco do surdo, mudo e cego. E aí falava, se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. Enem, maravilhoso, obrigada por trazer isso é muito importante. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo a. Então, basicamente, você tinha que ler o comando certinho aqui, gente, porque isso é uma interpretação. O que o comando está pedindo? Tem um verbo no imperativo, não tem? Qual que é o verbo no imperativo aqui, ó? Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio. Rompa. Imperativo, certo? Denuncie, imperativo. Faça, aconteça, né? Denuncie. Então, qual que é o link? O denuncie tá linkando com o quê? Tá linkando com a imagem das 3 mulheres, né? Se você foi vítima ou se você viu alguém sendo vítima, rompa o silêncio. Não seja mudo, surdo e cego em relação a isso. Denuncie. Então, o verbo no imperativo está linkando com o quê? Com a imagem das 3 mulheres. Logo, a nossa alternativa certa é a E. Utilização da imagem das 3 mulheres. Olha como estava fácil, mas se você não lesse o comando com atenção, dava para errar bem assim. Aí, beleza. Questão 14, A Casa de Vidro, né? Publicado em 79, o texto compartilha com outras obras de literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto que foi produzido. Então, assim, o que ele quer dizer? Nessa época em que isso foi produzido e que esse texto foi produzido, ela compartilhou alguns contextos, tá? Então, o comando já te falou, foi publicado em 79. Tá? Então, se você entende do período histórico, você sabe o que aconteceu em 79, certo? E se você viu os vídeos do Valer um Livro, você sabe que nos anos 70 tava bombando a poesia marginal. Que é seja marginal, seja herói, né? Qual que é a citação política? Vamos falar sem censura. Vamos fazer acontecer. Tá vendo como a literatura te ajuda em história, te ajuda em várias questões? Porque proibiram os protestos. Houve protestos. Proibiram os protestos. No lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. O próprio título já te fala. Então, se você sabe que em 1979 estava rolando uma censura braba e que a gente estava usando na literatura uma grande dose de ironia, você já vai saber que a alternativa certa já é logo a A. Porque, referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época, né? Então você tinha que manjar de história, mas se você soubesse de literatura, você saberia de história, saberia da poesia marginal, saberia que a Casa de Vidro é uma alegoria, tá? Alegoria, o que é? Você usar uma imagem para representar algo, né? E você usar a ironia, você usa a figura de linguagem, porque você não pode falar. Então, vamos brincar aqui. Houve protestos. Mas aí a gente proibiram os protestos, e aí fizeram não sei o quê, mas aí proibiram, e aí não sei o quê, e aí proibiram, e aí fizeram uma Casa de Vidro. Beleza? Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra, já diria a Pitty. Não é a Pitty, né? Mas a Pitty cantou, então. Então vamos lá.
Aí temos dois vasos aí na questão 15, né? Na verdade, uma estrutura vertical dupla e uma urna cerimonial marajoara. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra estrutura vertical dupla se distingue de uma funerária marajoara ao. Então, a pergunta é do comando: por que se distingue as duas? O que tem em uma que não tem outra? Por que elas são diferentes? Tá? Não dá pra perguntar porque elas são iguais, tá perguntando por que elas são diferentes. Então, fala, evidenciar a simetria na disposição das peças. A gente não quer justamente, por mais que a urna também seja simétrica, isso não diferencia as duas, né? É porque no outro tá muito mais claro. Então, vocês talvez pudessem se confundir com isso. Na estrutura vertical, tá muito clara a simetria. Mas na urna também é. Então, assim, não diferencia essas duas, né? B, materializar a técnica sem função utilitária. Já tá aí, né? A gente tem uma estrutura vertical que é uma obra de arte. Agora, uma urna cerimonial marajoara é uma urna, né? Ela usa isso. Então, assim, a gente tem duas técnicas distintas, mas uma tem uma função utilitária e a outra não tem. E é isso que diferencia as duas. Então, a B já estava correta. C, abandonar a regularidade na composição. As duas são regulares, né? Uma é circular e a outra é vertical, mas isso não muda nada, né? D, anular possibilidades de leituras afetivas. Uma urna não tem leitura afetiva, pelo amor de Santo Cristo. E uma obra de arte também tem uma leitura afetiva, né? Então, não. E, integrar o suporte em sua constituição. What the fuck, né? Tipo, só porque uma tem suporte, a outra, o vaso também tá no suporte, não faz sentido. Então, a nossa alternativa certa seria a B. Beleza, gente? Tô tentando ir rapidinho pra gente ficar aqui mais tranquilo, tá? Já tá quase acabando. Aí tem, gente, Angélica Freitas, diva, rainha da minha vida. Angélica Freitas, que lançou o livro Um Útero do Tamanho de um Punho. É demais essa mulher, eu quase gritei. Na verdade, eu dei um leve grito, quase fui expulsa da sala. Quando eu vi que caiu poesia aí da Angélica Freitas. Aí fala, né? No processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a... Então, a gente tá falando do eu lírico, né? Ela tá falando assim, ó, a mulher saiu de vestido na rua, saiu com um vestidinho curtinho, saiu com uma questãozinha ali, então, sabe o que é isso? Ela quer dar pra mim, né? É isso que ela quer. O eu lírico, ela é um homem falando, né? Então, porque vocês podem perceber, o que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer pra ter posto esse vestido? Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde, ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer, ela escolheu o vestido, ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson elementar, o que ela quer sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer, só pode ser euzinho. Então, vejam bem esse eu lírico. O que é o eu lírico? Vocês lembram nas aulas de poesia que eu falei? É quem fala, é o narrador, né, da poesia. Então, o eu lírico aqui é um homem, né? Por mais que a Angélica Freitas que tenha feito essa obra, lembra do trovadorismo lá que isso acontecia muito? O eu lírico feminino composto por homens, aqui neste caso é o lírico masculino composto por uma mulher. Então, a pergunta é, no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Se vocês não lessem com atenção, vocês iam falar que era essa a alternativa. Por quê? Porque realmente está falando sobre essa hipocrisia de que é o senso comum de que a mulher saiu de vestido e ela quer dar pro homem, ela quer o homem. Mas não é isso que está perguntando. Não está perguntando o que o poema quis dizer, está perguntando o que o eu lírico está falando, né? O que o eu lírico está pensando. Aí B, mudança de paradigmas de imagem atribuída à mulher. A função, talvez o objetivo do poema seja esse, para mostrar e bater na cara das pessoas. Mas o eu lírico não tá tendo uma mudança de paradigma, muito pelo contrário, ele tá, eu sei o que ela quer. Ela quer euzinho aqui. C, tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Olha o eu lírico aí, né? Ele tá tentando assim, o que será que ela quer? Por que ele escolheu esse vestido vermelho e não azul ou amarelo? Eu acho que eu sei, hein? Eu entendo da psicologia feminina. Ela quer euzinho. Então a C já tá certa. D, importância da correlação entre ações e efeitos causados. Né? A gente sabe disso porque a gente vive nessa sociedade machista, porém não é isso que tá perguntando, né? E, valorização da sensibilidade como característica do gênero.
ninguém falou isso, né, dessa sensibilidade, por mais que a gente saiba que atribuem uma sensibilidade à mulher, mas não tá aqui, né? A gente tem que se encaixar aqui nesse texto, nesse eu lírico. Então, nossa alternativa certa é a C. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão chorando em posição fetal? Acertaram muito? Aí a gente tem uma poesia do Manuel de Barros, que é justamente a que eu mais cito aqui no canal, que é da Enseada. Eu amo essa poesia. É uma das únicas poesias que eu sei de cor. Eu gosto muito, muito, muito. E aí fala, né, o sujeito poético é o mesmo que o lírico, né? O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada, por quê? Ele fala assim, pô, quando eu era pequeno, o rio fazia uma volta atrás da nossa casa, e aí chegou um cara, e eu falava que parecia uma cobra, né? E aí chegou um cara e disse, o nome disso aí é enseada. E aí ele fala, eu acho que o nome empobreceu a imagem. Então, como a Manu tá perguntando, o sujeito poético questiona esse uso do vocábulo enseada, por quê? Simples, né? Porque a nomeação, você dá um nome a algo, vai minimizar, vai deixar inferior o que representa. Sabe? Era uma cobra que dava volta na casa, sabe? Que lindo essa analogia, né? Um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa, passou um homem e disse, não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa, era uma enseada. O nome empobreceu a imagem. Daqui, né? Então, B, nomeação, minimiza a percepção subjetiva, porque a gente não tá falando de algo, né, denotativo aqui, a gente tá falando de algo subjetivo, porque é um eu poético, né? É um poema. Então, beleza. 18. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Aí tem um resumo de um trabalho acadêmico, e aí todo todo trabalho acadêmico, ele tem que ter uma linguagem acadêmica, portanto, não dá pra falar, e aí, brother, beleza? Que nem a redação do Enem, certo? A gente tem algumas regras que tem que ser feitas. E aí o comando diz, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero, resumo de artigo acadêmico. O que é referencial? O que é o gênero referencial? A gente deu isso no aulão, né, aqui no Valer um Livro. Tá vendo, gente? Vocês viram os vídeos do Valer um Livro? Vocês acertaram todas as questões. Eu ainda errei uma que eu vou falar pra vocês qual foi. Ainda não chegou. Mas, anyway, dava pra acertar uma boa parte, hein? Dava pra acertar uma ótima parte, inclusive. Beleza? Mas vamos lá. O cumprimento da função referencial de linguagem é uma marca característica do gênero, resumo do artigo acadêmico. Nesse desse texto, a função referencial. O que é referencial? É quando você referencia a linguagem, explica a linguagem pela linguagem, né? Você referencia algo. Então, tá bem fácil, né, gente? A impessoalidade na organização da objetividade das informações, como este artigo, tem por finalidade e evidencia-se de qual maneira, né? Então, assim, ele fala, evidencia-se. Ó, este artigo, ele tá falando do artigo dentro do próprio artigo. Olha, este artigo, isso é um resumo de um artigo. Este artigo vai falar tal coisa. Evidencia-se em... Tananana. Olha ele falando, né? Ele ou ela, não sei se era uma mulher ou um homem, mas olha como a pessoa que escreveu isso está caracterizando. Isso é um artigo e o artigo vai falar sobre isso. É uma função referencial. Falamos disso na aula e quem sabia o que era função referencial já entendeu aí que a alternativa certa era A. Beleza? 19, eu também corrigi essa na live, tá? Beleza, a imagem integra uma adaptação em quadrinhos na obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... O que eu expliquei na live pra vocês, né? Quem conhece Guimarães Rosa, quem viu nosso vídeo sobre Guimarães Rosa, inclusive sobre Grande Sertão Veredas, sabe que ele não é linear. Então, absolutamente nada dele é linear. Só de saber que ele não é linear, que é toda essa mistura de coisas, vocês já iam eliminar um monte de questão aqui. Porque se não tem linearidade, logo a HQ também não teria. Então, logo na A já fala assim, romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Não tem uma linha muito reta no livro. Por que vai romper com o que se não existe, né? A gente já ia tirar vários. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. É bom lembrar, gente, que uma HQ, uma adaptação, ela vai adaptar né, de uma maneira fidedigna. Então, assim, essa não é a inter-relação das linguagens aqui.
C, articular a tensão do romance, a desproporcionalidade das formas. A tensão do romance, isso podia acontecer, tá? Mas assim, não é uma desproporção das formas e das analogias. Pode ver que ele tá quadradinho, tá bonitinho, só que tem uma tensão. Olha a cor, né? Olha a cor do bezerrinho aqui, que tá muito doido. Olha olha a onomatopeia existindo aqui, né? Então, assim, a gente já consegue entender que quer potencializar a dramaticidade do episódio com recursos de artes visuais. É para isso que serve uma HQ. Certo? Então a D já está certa. E, desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Se vocês soubessem, de novo, que não é uma linha linear, o Guimarães Rosa, vocês saberiam que a diagramação do texto literário, ela não seria linear. Então não precisaria de uma HQ para desconstruir nada. Então nossa alternativa certa é a D. A do hino, para quem assistiu às aulas de parnasianismo, acertou essa na lata. Eu também corrigi na live. O hino, gente, foi feito mais ou menos ali na época do parnasianismo. O que era o parnasianismo? Arte pela arte, função poética. Então, se é arte pela arte, se eu tenho um documento, o que é um hino? É um documento, certo? É uma canção que documenta a história de um país para todo mundo cantar ali, ó, com o braço para trás e assim. Né? É quase uma militarização. Se o hino é um documento, qual que é a função do hino? Por que o hino vai ter essa linguagem? Dá para falar, nós amamos o Brasil, uhul. Não dá para fazer isso, porque é um hino, é uma função de documento. Por quê? Porque é uma obra parnasiana. Se é uma obra parnasiana, é arte pela arte. Pegou? Então vocês já iam saber aqui que a alternativa certa era B, já que gênero solene de característica protocolar. É um protocolo, é um documento, porque o comando pergunta, o uso da norma padrão na letra é justificado por quê? Por que eles usam a norma padrão? Por que eles falam a pátria amada, idolatrada? Por que faz isso, né? Então assim, não é porque é uma reverência de um povo ao seu país, porque se fosse isso, as músicas a gente ia ter outros hinos, né? Até melhores do que esse. Canção concebida sem interferência de oralidade. É uma canção, gente, as pessoas estão falando, tem que falar. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Se fosse assim, toda coisa antiga ia ter uma linguagem diferente. Se fosse assim, Iracema ia ser nosso hino, né? E não é. Artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Desculpa palavrar, mas grandes bosta, né? Só por isso a gente vai usar, muito pelo contrário, né? Já diria o Oswald, dê-me um cigarro de gramática, mas a gente fala, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Se é respeitado pelo povo brasileiro, eu não vou, de jeito nenhum, usar uma gramática super padrãozinha. Então a nossa alternativa certa era B. Eu corrigi na live, mas se você viu parnasiano, é nóis. A 21 tem a imagem no supermercado com várias línguas. Essa também tava aqui, ó. Melzinho. E aí pergunta, por que tem... que tem isso? O que esse negócio aí quer dizer? Porque é uma área fronteira marcada pelo limite de Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos. E aí tem coreano, tem inglês, tem português, tem acho que japonês, tem várias coisas. É simples, né? Essa questão aí. É um planejamento de um espaço urbano. Se eu tenho uma área onde existe uma série de pessoas que falam linguagens diferentes, línguas diferentes, deixa eu adaptar o meu espaço urbano para essa população. 22. O trabalho não era penoso, blá blá blá. E aí aqui, gente, fala já o comando, o Enem te dá a resposta das coisas no comando. Fala assim, ó, o romance de 39 trazia à tona os tipos de situações que espelham o Rio de Janeiro daquela época. No fragmento, o narrador delinea esse contexto centrado no romance 39. A gente tá o quê? Modernismo, certo? A gente tá ali na segunda fase do modernismo. A gente tá numa época política bem complicada. Só que a galera tá indo pra fábrica, tá indo trabalhar. E, se vocês perceberem, só são mulheres, né, que ela cita aqui nesse livro. Se só são mulheres que estão trabalhando e que não podem falar, elas só tem que rotular, botar no papel, rotular, botar no papel, rotular, botar no papel. É quase, né, aquele filme do Chaplin, né? Então, assim, se a gente tem essa indústria aí pegando fogo e a gente tem mulheres que não podem falar, mas que quando elas saem, elas crescem tanto que elas vão falar pra caramba, a gente tem o quê? Já na lata, o papel da mulher na sociedade. Olha a mulher aí trabalhando, olha como a mulher representa isso, tá? Porque o comando já entregou, é um romance de 39, as mulheres estavam começando a trabalhar. E estavam começando a ser importantes, mas eram proibidas de falar no ambiente de trabalho,
né? Mas a própria autora ou autor fala, né? Modificou-se o timbre de sua voz, ficou mais quente, a própria inteligência se transformou, tornou-se mais aguda, mais trepidante. Então a gente já tem esse papel aí da mulher, beleza? 23. Tem um texto aí sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da Organização das Nações Unidas, e aí fala, defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como a estratégia o quê? Gente, isso, a interpretação total de texto, né? Ela fala bem aqui no comecinho, ó, o processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. No último parágrafo, a sua resposta está aqui. Então, a gente tem que entender que assim, tem que incluir na agenda de 2030. Não, ela está falando tem que incluir o quanto antes nas carteiras das escolas. A resposta está ali. Discussão desse tema desde a educação básica. Justamente porque assim, ela fala, para você conquistar os direitos para todos os povos e nações, você precisa justamente discutir isso desde o começo na escola. Beleza? Então, a C era a nossa certa. 24, a do açúcar e café, que vocês me pediram tanto pra fazer. Eu vou até fazer um stories depois. O ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. Se o organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar, aí o comando pergunta assim, a utilização de determinadas variedades linguísticas com campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se a estratégia pelo. Então, assim, é uma campanha publicitária, que o Enem ama, campanha publicitária, a gente aprendeu isso na escola durante muito tempo. Então, assim, e aí, né? Qual que é? O que eles utilizam para captar as pessoas nessa campanha publicitária? E aí fala, discurso formal da língua portuguesa é zero formal, não tá formal, né? Se o organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar, isso não é formalidade, né? Não é gramática ali formal. Registro padrão próprio da língua escrita. De novo, se o organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar, então, não é um registro padrão. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. Vou ler de novo. Se o organismo está acostumado com o açúcar e está difícil largar, não precisa ser médico para entender, né? Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária, não, porque às vezes cada publicidade usa de um jeito diferente, né? E o que é esse jargão, né? Cada um utiliza de um jeito. Aliás, talvez o verbo imperativo, né? Tipo, sei lá, o ideal, e aliás nem usa, né, o imperativo, que o ideal é ir se acostumando, usa até o, né, ir se acostumando. É bem o jeitinho da gente falar, né? E aí já dá uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Pegou? Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar, o ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. Olha como soa, né, uma frasezinha. Seu organismo, sabe, tipo, por mais que seja uma campanha publicitária, já dá para entender. Então, a alternativa certa era E. Aí tem um texto magnífico do Guimarães Rosa, falando, né, explicando, famigerado é inóxido, é célebre, é notório, é notável. Vós me sei, mal não vejo a minha grosseria não entender, mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, façanha, nome de ofensa? E aí ele um personagem está tentando explicar para o outro o que significa a palavra famigerado. Então, nesse texto, a associação do vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao. Então, porque uma hora ele fala assim, mas me diga, desaforado, blá, blá, blá. Pois é. E o que é em fala de pobre, linguagem em dia de semana? O personagem fala, mas o que é isso aí em dia de semana? O que é dia de semana? Dia de semana, o que você faz em dia de semana? Você trabalha, certo? Você trabalha o quê? Formal. Né? A gente tem ali uma linguagem, uma analogia entre a roupa de trabalho. O dia a dia ali no trabalho. O pobre que está trabalhando em dia de semana, ele tá o quê? Ele tá lá carpintando, ele tá lá na pedreiragem, né? E você percebe pelo linguajar ali que é um cara muito pobre e que não entende. Então, qual que é a analogia? A C, grau de coloquialidade da comunicação. Então, assim, vamos botar aqui no nível coloquial, em dia de semana. O que eu falo? Em linguagem pobre, o que isso significa? Tá? Então, a alternativa certa era C, grau de coloquialidade de comunicação. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo, que aí a gente conversa.
Aí tem um texto sobre o internauta, né? Ao abandonar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais. O texto também, outra coisa, né? De interpretação. Bem simples, né? Ele fala, ó, na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas eles fizeram uma pesquisa e descobriram que todo brasileiro é racista pra caramba, né? Nada novo sob o sol. Mas, apesar de que, na literatura, a gente é considerado super hospitaleiro, gente como a gente, família, abraço e tal. O que ela quer dizer com isso? Logo no começo do texto ela já fala. Então, ela refuta as ideias pré-concebidas sobre o brasileiro, né? É isso aí que tá perguntando. Então, a alternativa certa é a B, justamente por conta disso. A D tem uma chargezinha, né? Caíram poucas charges esse ano. E aí, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais, impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas de comunicação e de informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre o processo é a criação de memes? Não. Pode ver que em todas as tirinhas está falando, ué, mas você não era do blog tal, da oposição? Ah, eu era, mas a coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Aí depois fala, meme eu cobro X, mas textão eu vou cobrar tanto. Você viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Então, tá justamente brincando com essa ideia de que a gente tá banalizando, perdão, que a gente tá banalizando também, né? A gente banaliza a nossa opinião, a gente vende a nossa opinião, né? Tá falando isso na charge, tá? Não que a gente venda a nossa opinião de verdade. Mas, assim, é muito simples. Então, a D, que é comercialização do ponto de vista. Você não era do blog opositor? Você viu o preço da opinião? Ó, se for uma coisinha pequenininha, é nóis. Agora, textão é outro preço. Porque textão eu vou dar minha opinião. E aí, você vai ter que pagar por isso, né? Então, a gente tá falando dessa banalização, querendo ou não, da nossa opinião. E a gente acaba comercializando isso, tá? 28, o texto da Natália Polesso, um dos meus textos preferidos, Amora. Quem viu Amora conseguiu achar ali. Só que assim, tava bem dúbio, tá? Tava bem dúbio. Por quê? Porque no trecho não dava pra você saber exatamente qual era o contexto da obra. Isso é pesado. Por quê? Porque você tem ali uma menina que ela também é lésbica e aí ela tá com medo de contarem isso na mesa. Acho que é o irmãozinho dela contar isso na mesa. Só que aí ela acaba descobrindo que a avó dela é lésbica. Então, ela fica imaginando isso. E aí pergunta, né? A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do quê? É o conflito de interesse de poder? Não é. Ela não vai brigar com a avó dela por a avó dela ser lésbica, né? Silêncio em nome do equilíbrio familiar pode até ser um silêncio em nome desse equilíbrio, mas ela não quer exatamente esse silêncio, tá? Pelo menos, assim, gente, eu tô corrigindo, esse é o gabarito extraoficial. Eu tô corrigindo de acordo com que a minha correção própria, tá? Podemos estar errados, porque eu vi muita gente pensando nessa e eu mesmo fiquei pensando, mas assim, é porque eu conheço a obra, eu li a obra e tem resenha aqui no Valer um Livro. Se vocês tivessem misericórdia, tivessem visto esse vídeo, aliás, se tivessem visto toda a nossa playlist sobre literatura negra, literatura LGBT, vocês iam ter passado, viu? Porque poesia, literatura negra, LGBT é o que mais tem no Valer um Livro. Enfim, então não é o silêncio em nome do equilíbrio familiar, de certa maneira porque ela não quer que conte, mas depois ela quer muito que conte, porque a avó vai contar. Então, eu não acho que seja B. C, medo instaurado pela ameaça de punição. Sim, né? Ela tá morrendo de medo no começo da criança contar. Vó, você é lésbica? Porque ela é, né? Ela tem medo dessa punição. O que vai vir depois dessa coisa? Então, eu acho que a alternativa C foi a que eu coloquei. Mas, enfim... D, choque imposto pela distância entre as gerações, também poderia até ser, né? Mas assim, ela não fica chocada necessariamente, ela fica felizaça, que ela fala, mano, minha avó é lésbica, tio, que demais, sabe? Aliás, o título é esse, né? Avó lésbica, então assim, demais. E apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Não, né? Talvez seja até mais uma questão de idade, mas também não é um apego, porque... Sabe, não é um apego, ela é lésbica, ela só tá com medo de contar pra família, né? Ou que o irmãozinho, a criança, conte. Mas aí ela acaba descobrindo que a avó também então show de bola. Então, pra mim, a alternativa certa dessa é a C. Mas eu vi muita gente com muita dúvida.
Aí, beleza. 29 tem o teatro mágico ali. Aí fala, ó, a originalidade do seu show tem relação com a ópera europeia, por quê? O que é ópera? Ópera antiga, principalmente. A gente tem o cantor, a gente tem o artista que faz várias coisas, a gente tem o cenário, então são várias coisas artísticas. O teatro mágico também são várias coisas artísticas. Tem o cantor, tem a música, tem o poema, tem a menina nessa foto aqui. Mesmo que você não conheça teatro mágico, você vê nessa foto diferentes tipos de arte. Então a nossa alternativa certa era B, que é integração de diversas linguagens artísticas, que tem muito na ópera. Gêneros textuais, também dei isso no aulão, hein? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é o quê? E o que eu mais gostei é que eu dei gênero textual na aula e caiu justamente uma resenha, que é o que eu faço aqui no Valer um Livro. Então, quem acompanha o Valer um Livro sabe que quando a gente dá opinião em relação a alguma obra, ainda mais um livro, como é o caso aqui, olha o blog O Devorador de Livros. Você tá pegando? É o quê? É uma resenha. O que eu faço? Resenha. Então, assim, quem acompanha o Valendo um Livro acertou essa na lata, tá? Então, o que é isso? O que é gênero textual? Que é o estilo de texto. Pode ser uma reportagem, pode ser um resumo, pode ser um teatro, pode ser, né? Pode ser uma obra dramática, pode ser um romance, pode ser várias coisas. O que era isso? Não era um resumo, né? Porque um resumo não ia ter opinião. Não era uma reportagem, porque não era em tom jornalístico, né? Não era uma linguagem jornalística. Não era uma sinopse, porque não era só as informações jogadas. Não era uma instrução, olha, você deveria ler corte em 3 partes. Não é isso. Agora é uma resenha, porque apresenta uma produção intelectual, ou seja, um livro de forma crítica. Bota a opinião do autor, tá? Pegou? Resenha? Que é o que eu faço? Aliás, vejam as resenhas de Amora, que caiu, do texto da Angélica, da poesia do Manuel. Tem resenha de tudo aqui, gente. Da Marta Medeiros, que também caiu. Eu falei pra vocês que ia cair pra caramba a poesia. E eu fiz resenha de várias coisas. Ó, vejam as resenhas, por exemplo, da literatura negra, que caiu muito literatura negra. E aí essa próxima questão é sobre isso. Na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência se revela quando o eu lírico. O que é o eu lírico? O que eu falei que é o eu lírico? É o cara que tá falando. Então, o eu lírico, vocês podem ver que ele fala assim, às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Tá vendo que ele tá usando a primeira pessoa pra falar que ele tá assumindo o que o sujeito faz com ele? O que o sujeito racista faz com ele, o que a sociedade faz com ele, às vezes ele se prende, às vezes ele vira o policial dele mesmo, né? Então a gente já tem a nossa alternativa certa aí, que é incorpora seletivamente o discurso do seu opressor, porque quem oprime ele são essas pessoas, ele incorpora isso, porque ele fala às vezes, tá? Seletivamente. Show? Então a nossa alternativa certa era a A. 32. A gente tem no texto a concepção de body art está relacionada à intenção de. Isso também era interpretação pura, né? Porque tinha uma arte de body art com um artista com espelhos no pé e aí um textinho falando a body art põe o corpo tão em evidência e submete a experimentação tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual a possibilidade de investigação, gente, é total interpretação de texto, né? Então ele fala assim, nos textos a concepção está relacionada ao quê? A intenção de quê? Estabelecer limites entre o corpo e a composição, muito pelo contrário, tanto o texto quanto a obra não tem um limite, né? Usa o body art é a sua arte, o seu corpo é a sua arte. É isso que significa, porque é a definição de body art, né? E aí a gente tem a definição de body art no texto e uma body art na foto, beleza? B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. É isso. No texto eu tenho, o que é body art? É isso, é eu usando o meu corpo como arte. E a gente tem a expressão desta foto, a gente mostra, olha aqui um corpo como arte. Então a B já tá certa. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte, não tá a fim de discutir, tá dando uma analogia, tá falando, ó, isso só é possível agora, tal, lindo, mas body art é isso. Então não tá discutindo políticas e ideologias. D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, não quer compreender nada, só te mostrou, body art é isso, maluco, e é nóis. E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador, não necessariamente, né, ele só tá definindo, o que é body art? É isso, toma aqui uma foto, toma aqui a definição. Beleza?
Então, a nossa alternativa certa é a B. Fala sobre deficientes visuais, né? Outra de interpretação, né? Por ser múltipla e apresentar peculiaridade de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Também falei de funções da linguagem na minha aula, no aulão. Nesse fragmento, predomina a função referencial, de novo, a função referencial da linguagem, porque há a presença de... O que é o referencial? É quando o texto fala do texto, quando a novela fala da novela, né? Quando você referencia a linguagem dentro da própria linguagem. Beleza? Então, a gente já tem, né? Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo? Não, porque assim, por mais que fale, não busca convencer o leitor e não é uma linguagem referencial. Definem um aplicativo revelando o ponto de vista da autora? A gente não tem uma linguagem referencial quando a gente define um aplicativo, nem mostrando o ponto de vista da autora, que também não é o caso. Evidenciam a subjetividade? Isso seria a linguagem emotiva, a função emotiva, né? Não a função referencial. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa, a função referencial tem isso, não é subjetivo, não é opinativo, não é nada. A função referencial é explicar, é o dicionário, né? É a palavra pela palavra. Então, se eu tenho uma coisa denotativa, que denota algo de dicionário, logo eu vou expor os dados do aplicativo no texto sobre o aplicativo. Então, a D já está certa, mas em todo caso, objetivam manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Não, né? Aliás, a indagação foi só da fala, né, do cara, tipo, concorda? Foi só um coach, então não. Essa não é uma função referencial. A função referencial é você usar o objeto dentro do próprio objeto. Então, se é um texto sobre aplicativo, vou falar do aplicativo de maneira denotativa, D de dicionário. Então, a D está correta. 34. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil, aí fala justamente sobre a mulher no futebol. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um argumento biológico para justificar a desigualdade histórica e social. Isso, gente, é total interpretação, tá? 100% interpretação, mas foi uma questão bem dúbia, tá? Bem dúbia, porque várias coisas eu fiquei em dúvida se era. Então, vamos lá. Argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Realmente, a gente usa um argumento biológico para justificar, tipo, que ela fala, né? Ele fala, na verdade. Olha, o mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol, as desconfianças em relação à presença da mulher falavam que o corpo feminino, pelo esforço físico intenso, ficaria masculinizado. Então, porque o corpo feminino é frágil. Então, essa pra mim já estava corretíssima, porque usa esse pressuposto aí de que o corpo da mulher, biologicamente, não é preparado para o futebol. E isso facilitou o mito. Então, eu coloquei a A. Mas, fala depois, discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Aqui ele não fala da mídia, necessariamente. A gente sabe porque a gente vive nessa sociedade, é que nem a poesia da Angélica Freitas. Por viver nessa sociedade, a gente sabe que sim. Mas nesse texto não fala do midiático, necessariamente. Fala no final sobre leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-se inadequada a delicadeza. Mas não fala da mídia em si, do papel da mídia em propagar este mito e tal. Então, a gente sabe o que foi, mas então essa tá errada. C. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada pelos homens. Essa eu fiquei meio assim porque eu pensei, realmente, esse mito ele só se propagou para também apelar de tipo, vamos aí galera, vamos fazer o futebol dos homens, né? O futebol é só para homem, mas eu ainda acho que em termos de proporção, o discurso biológico ele ganha nesse sentido. Até porque a gente acaba ainda escutando isso até hoje, né? E no texto isso fica muito claro, que esse mito foi correndo em relação à mulher, né? E ao sexo frágil, e masculinizá-la e tudo mais. Mas vamos lá, quem colocou a C talvez esteja certa. Vamos ver no gabarito oficial quando sair, tá? D, olhar feminista. Já tá errado, né? Que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Não é um olhar feminista, né? Aliás, o contrário do feminismo. O feminismo quer igualar homens e mulheres, né? Então, não. E, receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem sua capacidade de jogo. Ninguém falou da capacidade de jogo. Por mais que a Marta seja a maior ganhadora de prêmios. Mas isso não veio ao caso.
Aí, beleza, 35. Farejador de plágio mostra aí um texto sobre um aplicativo, uma ferramenta para achar cópias ilegais. De novo, aí a gente tem interpretação de texto. Segundo o texto, a ferramenta alcança seu objetivo por meio do quê? Gente, é muito simples. Fala que o professor não consegue fazer isso porque ele busca só em uma ferramenta, quando ele vai pesquisar lá se o trabalho foi copiado ou não. E ele busca só de um jeitinho. Agora, essa plataforma faz vários comparativos estruturais em diversas plataformas. Então, a nossa resposta certa já é a D, comparação de padrões estruturais. Eu tô passando mais rápido porque interpretação de texto é interpretação de texto. 36, mostra aí o cara que fez através do GPS desenhos com GPS e tal, fez a tal Cristo Redentor. E aí o comando pergunta assim, os textos destacam a inovação artística proposta por Stanford a partir do quê? A partir, você vai pegar uma tecnologia que é o GPS, que é para você se localizar, e vai fazer um desenho com ele, maluco. Isso é uma arte. Isso ficou bem legal. Então, você tá pegando uma tecnologia e usando para uma coisa que ela não foi concebida. Então, a A já tá certa. Deslocamento das tecnologias e suas funções habituais. GPS serve para isso e eu usei para outra coisa. Beleza? 37. No fotograma de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa, que se refere ao texto 1, manifesta-se Então, assim, na foto, mais o texto, o distanciamento da representação figurativa acontece quando? Quando que a gente tem um distanciamento da realidade. Beleza? Nessa foto, né? No fotograma. Quando que a gente tem esse distanciamento? Aí a gente tem ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas. Eu poderia, por exemplo, colocar luz e sombra. Eu consigo identificar aqui que é uma mão, eu consigo identificar os formatos, né? Então eu não tenho esse distanciamento da figura, da representação figurativa, né? E muito menos o surrealismo ali não faz sentido, né? Quem estudou vanguardas europeias com a gente também sabe disso. Mas tudo bem. Talvez se confundisse um pouco, porque o surrealista tem uma pegada mais sombria, talvez. Mas, anyway, não é isso que ele está perguntando, ele está falando. Quando acontece o distanciamento da representação figurativa no quadro? B. Imposição do acaso sobre a técnica como crítica à arte realista. A gente tem um acaso sobre a técnica, só que esse atraso sobre a técnica especificamente é outra questão, gente, que talvez o Enem dê outra resposta, tá? Porque assim, a gente tem esse distanciamento e que essa brincadeira que talvez faça essa imposição, essa representação figurativa, esse distanciamento da realidade, né? Só que eu não acho que seja uma crítica à realidade. E eu não acho que seja uma crítica, sobretudo, à arte realista. Eu só acho que é outra maneira de você representar a arte, entendeu? Então a B eu não colocaria justamente, e não coloquei, porque justamente eu não quero uma imposição, eu acredito na imposição da técnica, mas a segunda parte dessa alternativa eu acho que está errada, porque eu não acho que é uma crítica à arte realista. C, composição experimental, fragmentada e de contornos difusos, é isso. Quando que essa foto ficou distante da realidade? Quando mostrou uma composição experimental, fragmentada e de contornos difusos, né? É quase um cubismo isso daí, né? Então, quando usou essas técnicas que ficou longe da realidade. Então, eu colocaria C. D. Abstração radical voltada para a própria linguagem fotográfica. Não é voltada para a linguagem fotográfica, porque se fosse linguagem fotográfica, ia fazer o quê? Tirar uma foto, acabou, né? Então, não. Imitação de formas humanas com base em diferentes objetos. Se eu estou perguntando onde que acontece o distanciamento da representação, da representação figurativa, por que eu vou falar que é uma imitação da forma humana, né? Por que eu vou usar objeto para... Eu vou me aproximar se eu usar objeto para representar a forma humana, né? E não foi isso que o comando perguntou. Então, eu coloquei nessa a C, no meu gabarito. Para mim, é C. No gabarito Vale do Livro, é C. 38, tá muito acabando, hein, gente? Tem aí um poeminha de novo, tá vendo como poesia caiu, gente? Nesse poema de Stella do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na... O que acontece?
a gente tá falando, eu sobrevivi do nada, não existia, não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir em 500 milhões. Logo de uma vez, já velha, não nasci criança, nasci velha. Depois é que eu virei criança. A gente tem aqui, essa foi bem difícil, tá? Eu achei bem complicada essa questão aí. Por quê? Porque a gente tem uma singularidade no que ela tá falando, a gente tem um estilo no que ela tá falando que é muito pessoal. Esse é um poema bem intrínseco, tá? É um poema bem pessoal. E aí tá perguntando assim, ó, nesse poema, essa singularidade dessa expressão lírica, desse eu lírico, ela se manifesta quando? Quando que mostra que é ela, que é singular? Quando ela tem uma representação da infância redimensionada no resgate da memória? Não, porque a infância todo mundo tem, né? Ela resgatar a memória todo mundo faz. Então não é uma singularidade da poeta em si. B, associação de imagens desconexas articuladas por uma fala delirante. Não também, né? Porque a gente tem essa associação, essas imagens são desconexas, o cara fala, nasci velha, mas depois eu fiquei nova, mas depois fiquei velha de novo e tal. Mas ainda assim, essa fala delirante, ela pode acontecer com qualquer um, então não é exatamente singular, né? Mas eu ficaria em dúvida nessa, eu fiquei em dúvida nessa, sabe? Porque ao mesmo tempo, mostra uma singularidade, é o tema da poesia, é o tema do poema. Né? Essa coisa de que ela nasceu velha e depois ficou nova, depois ficou velha de novo. Mas eu acho que pegou aí nessa coisa da fala delirante, né? De que como essa singularidade acontece nela, sabe? Expressão autobiográfica fundada num relato de experiência de alteridade, se é autobiográfico, né? A gente vai ter uma singularidade, mas todo mundo pode ter também uma coisa autobiográfica. Então, não. Olha como era difícil essa questão, né? Essa questão, pra mim, foi uma das mais difíceis. Incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes. É um poema, pelo amor de Deus, né? Claro que a gente vai ter elementos fantásticos na poesia, por mais que fale da realidade. Então, não é uma singularidade dela, exclusivamente. E transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. Então, assim, por quê? Porque assim, a gente tem a fala desconexa que nem estava na B, né? A associação de imagens desconexas. Lembra que eu falei que a gente sempre fica em dúvida em duas? Sempre. Em humanas e em linguagens a gente vai ficar em dúvida em duas. Às vezes até mais, né, gente? Mas enfim, a gente tem uma linguagem desconexa, mas não é delirante. Entende? Não é, a singularidade dela não tá nessa delirante, muito pelo contrário. Tá justamente nessa transgressão. O delírio, o sujeito, ela tá pegando uma coisa que é super fixa, que é o tempo, que todo mundo tem, todo mundo nasce, e todo mundo tem que nascer novo. Tem que nascer novo, tem que ficar adolescente e depois velho, né? Essa é a regra. E aí ela transgride isso e usa uma coisa temporal pra transgredir. E isso que faz esse poema ser singular e ser um poema dela, porque é isso que ela tá falando. Beleza? Então a nossa alternativa é a E, mas foi bem difícil essa questão. Não se sintam mal, tá? Aliás, não se sintam mal com nada, gente, pelo amor de Deus. Enem é isso mesmo, na hora do nervoso a gente tem que ler 1000 vezes, tem a redação, tem não sei o quê, é muito difícil, tá? Não é fácil. E não foi uma prova fácil, tá? Não foi. Apesar de ter caído muita poesia. E se vocês viram Valer um Livro, vocês acertaram muitas questões. Aí tem um texto do Eduardo Galeano, que eu também já citei em vídeo aqui no canal, amo Eduardo Galeano, falando sobre futebol, né? Ele tinha uma paixão pelo futebol danado. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, de novo, né? Uma questão aí super interpretativa, né? Ele tá reclamando que o futebol era para ser uma coisa legal, mas no final eles transformaram em comercial. Então, no final, a nossa alternativa certa é a D. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Futebol era para ser uma coisa legal, infelizmente não é. É isso, basicamente. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Essa eu errei. Mas aí depois eu vi uma explicação sobre ela e aí eu pensei que faz mais sentido do que eu coloquei. Porque estava falando no texto, né? Os valores olímpicos são a amizade, a excelência, o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Aí eu fiquei meio assim, porque todos os outros falavam, dá o melhor de si, de vivência, o que mostra coragem, faz com que todos possam ser iguais, receber o mesmo tratamento, ser imparcial, que é amizade,
procura entender o próximo, que é a igualdade, o manifesto na habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza, que é a determinação, ou inclui em suas ações o fair play, o jogo limpo, a honestidade, que caracteriza o valor de respeito. Gente, eu em educação física, sabe, eu nunca pensei que era uma coisa tão empática quanto tá nessa alternativa, né? Então, assim, o que ele tá perguntando? Onde é que se compara o Paralímpico e as Olimpíadas com as aulas de educação física? Quando se compara? Então, aí fala, a alternativa certa é a A, que é você entender o próximo, é você ser igual, é você ser solidário, é você ser honesto, é você ser simpático, é você assumir atitude positiva. Agora, eu entendi por quê? Porque essa coisa de assumir atitude positiva é time, né? Então, é bem isso mesmo das Olimpíadas e tal, é você dar o seu melhor, mas sempre a atitude positiva entendendo, tendo empatia sobre a realidade alheia, que aquele jogador joga diferente de você e assim vai. Então faz muito sentido, mas eu particularmente tinha colocado as ações do jogo limpo, de você ter respeito, consideração pelo outro e tal, por mais que eu fiquei meio pega com a coisa do doping, porque não faz nenhum sentido, né, na escola. Mas ainda assim, chutei essa daí e errei. E então a alternativa certa supostamente é a A, tá? E que faz sentido mesmo em relação a time, né? Porque quando você pensa em Olimpíada e Paralimpíada, você pensa em time também, né? Você representa o seu país e tal, então você tem que ter isso. Outra interpretativa, mais big do que bang. Aí pergunta, no título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora revela a intenção do quê? Ela tá, gente, questionando ali o Big Bang, né? Que o Big Bang não foi uma única explosão, foram várias. Então, por isso que ela brinca, mais Big do que Bang. Então, isso daqui também estava bem claro, né? Essa valorização que ela dá pro Big, que é mais Big do que Bang, vai mostrando justamente que a origem do universo é diferente do que as pessoas pensavam. Então, a nossa alternativa certa é a C, que é sintetizar a ideia de que a teoria da expansão da matéria e energia substitui a teoria da explosão. Então, ela está falando mais Big do que Bang. Do jeito que vocês pensaram, estava errado. Não é Bang. Não é Big Bang, é Big, é muito Big. Então, como que eu vou mostrar isso? Mais Big do que Bang, vou brincar com essa história para mostrar para vocês que foram várias explosões. Essa é a minha teoria científica, beleza? Mas é super interpretação de texto. Outra interpretação de texto. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem do lixo é a utilização de linguagem não verbal como argumento para quê? Gente, tá bem óbvio. Tem uma garrafa PET e aí embaixo tem um tecido. Aí tá falando, você pode fazer um tecido da garrafa PET. Então, reaproveitamento de material, que é a alternativa A. Tem um textinho, né? Aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Isso é o que eu mais falo em todos os meus vídeos, gente. É o que eu mais falo. O que eu mais falo. Por quê? Porque o texto 2 é o que eu mais falo. Porque o texto 2 fala assim, como que você vai pedir para uma pessoa que trabalha o dia inteiro do outro lado da humanidade, que tem filho para criar, que tem que cuidar da casa, limpar a casa, trabalhar de sábado, de segunda a segunda, sabe? Como você vai pedir para ela fazer exercício? E como você vai botar nela essa culpa, sabe? E aí o texto pergunta o seguinte, o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto das mudanças no estilo de vida de saúde, apresenta uma visão o quê? Apresenta uma visão ampliada, que é a B. Por que ampliada? Porque considera os fatores sociais, considera outras coisas e não só o fato de, você não faz exercício porque você é um preguiçoso. Cara, o maluco tá trabalhando todo dia, sabe? A mulher tá trabalhando todo dia, tá cuidando de filho, atravessando a cidade e você fala que é preguiçoso, que não quer fazer exercício? Não faz porque não tem tempo. Vamos entender a dimensão social e a realidade do outro. É um texto bem empático, né? Então, é isso. A nossa alternativa certa é a B. Penúltima questão, galera. No tradicional concurso de Miss, aí fala uma coisa de Miss e tal. Outra questão bem dúbia, tá? Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, a gente tá falando o quê, né? As Miss do Paraguai, do Peru, se apresentaram e ao invés de dar os dados da cintura, do busto e tal, elas deram dados de feminicídio e de estupro e de várias coisas. E além disso também elas fizeram alguma outra coisa. O tom político também desde o começo, porque logo no início, quando elas se apresentaram, elas denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual e o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Então elas fizeram isso como foi um manifesto, né? E aí a pergunta é, quanto exclusivamente à materialização da linguagem, a apresentação dos dados da violência contra a mulher configura no quê? O que está fazendo?
quando elas apresentam esse dado, esses dados todos, essa materialização, o que representa, né? Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Elas não estão discutindo, elas estão mostrando os dados, então a A está errada. B, propõe um novo formato no enredo do concurso de beleza feminina? Não está propondo uma nova coisa de beleza feminina. Elas só estão falando de, olha que errado isso aqui. Tá errado, vamos discutir sobre isso. Mas pode ser que vocês tenham ficado em dúvida. Eu fiquei em dúvida também. E pode ser que o Enem fale que é essa a alternativa certa. Porque talvez essa manifestação teve como intuito essa proposta. Mas eu não acho que essa é a materialização exata, sabe? C, condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Por mais que a gente viva na sociedade e saiba que existe um rigor estético, não é esse o tema, não foi isso que elas apresentaram, né? D, recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. Como assim informações sensacionalistas, brother? Tá dando os dados ali, né? E, subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Para mim é isso, né? A Miss tá ali para ser a coisa da estética. E aí eu tô subvertendo isso. O meu manifesto representa isso. A minha manifestação da linguagem representa essa subversão. Ao invés de eu mostrar o tamanho da minha cintura, eu vou falar para você quantas mulheres morreram. Pegou? Mas assim, a B tá aqui no radar. Vamos ver aí depois do gabarito oficial, beleza? Última questão. Dia 20/10, um texto do Torquato Neto. Eu falei que ia cair poesia marginal. Torquatinho, maravilhoso. É preciso não beber mais. Na verdade, é uma poesia sem rima, né, e tal. Bem como uma poesia marginal, gente. Poesia marginal era isso, do jeito que eles bem entendessem, tá? Aí pergunta assim, o processo de construção do texto formata uma mensagem, por ele dimensionado, uma vez que... Olha só a pergunta. O processo de construção do texto vai formatar uma mensagem específica. Por quê? Usando o quê? Por que esse formato? Por que tá nesse formato? Se vocês viram os meus milhares, porque tem milhares de vídeos sobre poesia marginal, vocês já iam acertar essa. Por quê? Porque a poesia marginal, ela tá... seja marginal, seja herói. Ela tá querendo falar, ela tá querendo ir ao universo e jogar essa realidade no universo. Se eu quero jogar essa realidade no universo e falar o que eu bem entender, logo a gente vai ter várias expressões, né, de sentimentos que são o quê? Reprimidos, que estão guardados dentro de si. Tem uma do Chacal maravilhosa que eu sempre cito, né, que é outra poesia que eu sei de cor, que é proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar. Tem até um vídeo com o Chacal aqui no canal. Que é isso, sabe? Eu quero falar, eu tô reprimindo o que eu quero falar, mas eu vou falar. E como que ele usa isso? Qual que é o formato do texto que ele usa para fazer isso? É a poesia? Também. Mas qual que é o formato? Então vamos lá. Configura o estreitamento da linguagem poética. Eu não tô com uma linguagem estreita poética, muito pelo contrário. Seja marginal, seja herói. Eu quero falar, quero acontecer, quero jogar no mundo, por mais que eu seja reprimido. Beleza? Então a A tá errada. B, reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. Não vai refletir as lacunas da lucidez em desconstrução, né? Porque a minha lucidez, ela tá no poema. Ela tá ali junto. E ela tá... Porque eu quero, tá reprimido, mas eu quero mostrar. C, projeta a persistência das emoções reprimidas. A poesia marginal é isso. Seja marginal, seja herói. Lembra do loguinho deles? Né? Lembra da bandeira deles? Que é isso, eu tô projetando e tô falando pra você. Então ele fica falando todo o tempo, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, seja marginal, seja herói. Então você tá certa, mas vamos ler as outras. Repercute a consciência da agonia antecipada. Não é uma agonia antecipada que ele tá colocando, e ele só tá falando, é preciso fazer isso, vamos fazer, galera. Seja marginal, seja herói. E revela a fragmentação das relações humanas? Não, né? Ele tá falando, vamos fazer acontecer. Mas olha como você precisava saber que era uma poesia marginal para acertar esse texto? Não era só interpretação nesse caso? Essa, gente, foi a última questão, tá? Eu espero ter ajudado vocês, a gente conseguiu fazer aqui uma coisa muito louca, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da prova, do tema da redação. Se vocês querem saber o que eu fiz na minha redação, eu falei na live, vou deixar no card. Não esqueça de se inscrever no canal, porque vocês viram que se vocês tivessem acompanhado o Valendo um Livro, vocês iam acertar muitas questões. Eu tô muito feliz com essa prova, porque caiu muita poesia, tá? Mas eu sei que ela foi difícil.
Ela foi bem difícil. Muito texto, muita análise e o aluno tinha que saber muita coisa, tá? Beleza? É nóis? A gente se vê nos próximos vídeos, hein? Não é só porque vocês vão passar no Enem que vocês vão parar de assistir Valer um Livro, vai? Pelo amor de Deus. Tchau!